Unimed começando, estamos falando mais uma vez sobre uma vida mais saudável, mais equilibrada, como trazer isso para o dia a dia, lógico, passo a passo. Mude um hábito, essa é a proposta da Unimed Rio, que traz aqui para a nossa conversa especialistas, pessoas que viveram na prática, que têm esse acompanhamento também, para trazer para você informações importantes, hoje falando sobre nutrição comportamental. Vou apresentar as minhas convidadas, eu sou a Thaís Dias, comigo a influenciadora digital Miriam Botan, que vai falar sobre a experiência dela, ela que tem mais de 600 mil seguidores no Instagram, também Cintia Antonácio, ela que é nutricionista e vai trazer a experiência dela, vamos falar sobre uma alimentação mais saudável. Já começo trazendo para você, Cintia, aqui para esse papo, como criar uma alimentação saudável, porque a gente escuta muito isso, eu quero uma dieta saudável, eu quero trazer para a minha vida hábitos saudáveis de alimentação, mas não sei por onde começar. Esse primeiro passo é muito difícil para muita gente. E até porque a gente acha que vai ser uma dieta X, vai ser alguma coisa que está ali regradinho. Essa regra excessiva, ela não funciona porque a nossa vida é cheia de intercorrências, concorda? Tem um convite para ir numa festa, tem um evento, então viagens, então o tempo todo. Que bom, né? A nossa vida está em movimento. E, por isso, as pessoas ficam muitas vezes vidradas nessa dieta e ela não vai funcionar. Então, a minha proposta e a proposta do Instituto Nutrição Comportamental, sim, é a gente se valer de tudo o que existe na nutrição, da ciência da nutrição, lembrando dos nutrientes, do papel que eles têm no nosso corpo, é fundamental. Mas não é só isso. É isso e mais entender a relação dos indivíduos com a comida. Então, claro que a gente vai propor, né? Então, ter uma certa disciplina, ela é importante para a formação de um hábito. Então, você acordar, ter elementos na tua geladeira para você conseguir ter minimamente um café da manhã ou puxar alguma coisa dali e levar na bolsa, é importante. Então, planejamento e disciplina. Então, como é que a gente planeja? Vamos na feira, no supermercado, isso é fundamental. A gente perde muito tempo, às vezes, até nas mídias sociais, meia hora, 40 minutos, e eu já fiz cronometrado no sacolão lá de casa, perto de casa, em 25 minutos eu consegui fazer as compras da semana. Então, gente, 25 minutos. Dá tempo. Dá tempo, e é até mais barato, porque quanto mais rápido você vai, né, você não perde tanto tempo colocando coisas indevidas ali, não necessárias para a despesa familiar. Então, começar a ter os alimentos mais frescos em casa é importante. Depois, ter essa disciplina, né, de pensar no café da manhã, no almoço, no jantar, se eu vou ter jornadas muito longas, estou fazendo um curso, pensar que eu tenho que comer alguma coisa, que eu possa levar algo mais saudável, comprar na padaria da esquina uma salada de fruta. Porque é isso, no fruta não tem, porque eu não estou em casa. Leva, compra na esquina, hoje você tem muito mais acessível tudo isso, né? E olhar para produtos que são processados, produtos industrializados de melhor qualidade, que tem um perfil nutricional bacana, que usa ingredientes mais naturais, né, enfim, mais usuais, eu diria assim. E a começar a avaliar a questão da fome e da saciedade, né, que eu acho que a gente se desconecta muito das nossas sensações e come porque ofereceram, ou come porque passou na cozinha. Sabe aquela coisa que acontece quando a gente não tem o que fazer, vai lá e abre a geladeira? Quem nunca? Então, começar a ter mais planejamento para a gente comer com rituais. Então, vai tomar o café da manhã, ou vai fazer o lanche da tarde, por que não colocar num bowl, numa tigela, e levar para um cantinho, à mesa, sentado, curtindo aquele momento, preparando, inclusive, almoço e jantar, um jogo americano. Então, eu lembro de alguns pacientes que falavam assim, mas eu como tão regradinho durante o dia, e chega à noite eu não aguento, porque aquele arrozinho quentinho que a minha empregada fez, o meu marido cozinhou, aí eu fico raspando a panela. Eu falei, então deixa a panela no fogão, faz um prato, que nem você faz num restaurante, que você, em geral, diz que se sente bem, e traz para a mesa, com um jogo americano, traz um prato menor para a salada, cuida de você, assim como a gente é cuidado quando a gente vai num restaurante, num evento. Então, ter esses rituais, eu acho que é muito importante, muito mais do que essa regra absoluta que só pode comer aquilo, 3 colherzinhas daquilo, 4 daquela outra. Gente, a vida não funciona nessa caixinha. E como é que funciona a sua vida atual? Fala pra gente, Miriam, como é que é a sua alimentação hoje? Sabe uma coisa bem legal que eu descobri sobre alimentação saudável, assim, que é muito mais sobre você acrescentar coisas saudáveis do que tirar tudo que você gosta. Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque o pessoal, quando eu falo de deixar a restrição alimentar para trás, as pessoas acham que assim, você come hambúrguer no café da manhã com chocolate de sobremesa, sabe? E não é. Eu tenho uma alimentação muito saudável, na verdade, mas assim, o que aconteceu é, por exemplo, eu quero comer pizza.
Normalmente, o que eu faço é, eu compro com meu marido uma massa integral e eu faço uma pizza com legumes, eu coloco mais coisas. Em vez de eu tirar, não vou comer a pizza, não, eu vou fazer uma pizza com legumes. Então, eu coloco o ovo na pizza, coloco abobrinha, coloco brócolis, faço uma pizza. Se, por acaso, eu quero a pizza de queijo, massa e queijo, eu vou lá e como um pedaço, como a Cíntia fala, tranquila, sento na mesa, como, prestando atenção, sentindo aquele sabor. Porque se eu queria comer aquilo... é porque alguma coisa tem. Meu cérebro está pedindo aquilo, mas ele está pedindo atenção. Então, eu vou lá e como devagarzinho. Mas, na maior parte do tempo, é colocar coisas, né? Assim, é colocar mais legumes, é colocar mais frutas, né? Que é uma coisa que a gente não tem realmente muito costume. Na verdade, a alimentação brasileira padrão tem muito disso. A gente começou a tirar justamente por causa dessas dietas todas. Então, arroz não pode, feijão não pode. Quando, na verdade, se você comer seu arrozinho, seu feijão, um legume refogado, uma salada, uma proteína, está... perfeito, né? Essa seria a alimentação. É o famoso PF, né? Que às vezes você pode colocar uma batata frita colocando alface e tomate, mas é menos. É por quê? Porque é aquilo que ela falou. Se eu coloco alface, eu coloco tomate, sobra menos espaço para colocar o restante, né? Se eu como uma refeição bem feita, o prato de arroz, feijão, salada, carne, enfim, o que eu resolver comer, vai sobrar menos espaço para eu comer, inclusive, outras guloseimas. E se eu restringo muito, quando dá no meio da tarde, o que eu vou sentir? Aquela fome, uma fome que já grita, né, gente? Ela grita, não é aquela fome normal que eu sei que eu tenho que ir lá e almoçar. É uma fome gritante, e eu vou comer o que tiver pela frente. Se é o bolo de aniversário do escritório, se é a cantina da escola, o que tiver pela frente vai rolar. E aí não teve planejamento, porque também faltou trazer esses alimentos mais saudáveis para dentro da geladeira, para dentro da bolsa. Agora, Cíntia, vamos trazer a culpa aqui para a conversa, porque a gente come e depois fica com culpa. Aí há quem diga assim, mas se eu não sentir culpa, não tem problema. Não vai fazer efeito. Não é bem assim, né? A culpa ela não deve fazer parte, porque aquilo que eu falei para vocês, né? A culpa leva a uma restrição e a restrição leva a compulsão. Então, esse ciclo a gente tem que interromper, se é pela culpa, se é pela restrição. Em geral, é pela restrição, né? Impedindo a restrição chegar, a gente dificilmente vai ter a compulsão, enfim. Mas, hoje... o que a gente vê é tanto certo e errado, né, que as pessoas trazem nas revistas, e os influenciadores começaram a ter um papel não positivo, como a Miriam traz, que é muito bacana, mas de ditar as regras deles. Olha, eu faço, e é porque eu faço, eu estou assim, ó. E aí as receitas deles, o lifestyle deles. E isso tem deixado as pessoas muito confusas e muito culpadas, porque se eu não fiz o que ele mandou, é por isso que eu não estou assim como ele está. Então, o que eu peço é para a gente começar a deixar a culpa de lado, deixando de olhar para essa questão tão certinha, tão ditatória, né? E um outro ponto é, se eu penso com equilíbrio, se eu coloco ali, se a minha relação está boa, né, está livre de julgamentos, era isso que eu queria falar. Hoje o mundo está muito julgador. Eu sou nutricionista. Se eu sento numa mesa, as pessoas vão me julgar, porque elas partem da premissa de que o fato de eu ser nutricionista, eu não posso tocar em açúcar, eu tenho que ter uma alimentação perfeita, porque eu conheço isso tudo. Não, mas eu não sou um ser humano. Eu como fritura, sim. Eu como um doce, sim. Eu gosto mais da fritura do que do doce, então vocês provavelmente não vão me ver comendo a sobremesa, né? Porque é da minha cultura alimentar. Eu sou de Manaus. Então, para mim, essa coisa da farinha, do arroz, do feijão, é algo forte, porque foi como eu fui criada, então não vai rolar uma dieta sem isso. Então, o que a gente propõe, até com nutrição comportamental, e uma das técnicas, que é o mindful, uma das práticas, que é o mindful eating, o comer com atenção plena, ele passa por esse princípio de não ter o julgamento. Quando você se livra do julgamento, a culpa automaticamente vai embora. Porque não tem o certo e o errado. O que, de repente, é certo para mim, de estar comendo uma salada agora, né, pode não ser certo para você, que passou o dia inteiro sem comer nada, porque você foi fazer um exame, etc. e tal. Você precisa de mais arroz e feijão. Mas, putz, eu tomei um super brunch no café da manhã. Comi um monte, e agora eu quero um almocinho mais leve. E não é porque eu estou comendo a salada que eu estou certa. Entendeu? Então, você não sabe o que acontece na vida da pessoa ao longo do dia. Por isso, a gente precisa julgar menos. E, às vezes, é julgar uma amiga, quando você está com o outro. Julgar o marido, que você mesmo citou, né? Eu fico de olho, patrulhando o que ele está comendo. Você não sabe o que ele come ao longo do dia. E isso, gente, essa comunicação julgadora, ela tem um impacto muito, muito, muito forte nas pessoas. Parece uma brincadeira, parece feito... não senti culpa. Parece brincadeira, mas o impacto disso
inclusive no mundo de hoje, é muito forte. Principalmente nos adolescentes, nas crianças e nos adolescentes. Eles começam a julgar e começam a ficar se sentindo culpados. Meu filho me pergunta, eu nunca falo. Meu filho come brócolis, come tomate, come tudo. E eu não falo que o brócolis tem vitamina. Eu falo que o brócolis é gostoso. E eu faço ele refogado num azeite com alho gostoso em casa e ele come. Eu viajei, passei 15 dias fora. Quando eu voltei, ele olhou para mim e falou assim, não como mais brócolis. Eu falei, desde quando? Né? Desde que eu viajei. Aí eu cortei o brócolis e dei a comida nesse dia na boca dele. Como uma forma de afeto, estamos comendo junto. Ele passou a comer brócolis. Agora comemos brócolis. Então, comida é muito afeto também. Né? E esses julgamentos, eles interferem nessa relação. Então, o comer com atenção plena, ele fala, não julgar, o comer conectado com essa comida, né? Sem o certo e sem o errado. Então, a gente precisa praticar mais isso com a gente, porque também o pior julgador somos nós mesmos. E aí eu ia chamar a Miriam para a conversa para a gente falar exatamente desse período em que a Cíntia citou, que é da adolescência. Porque aí todos os meninos que você está afim, ou as meninas que você está afim, estão olhando para você, você acha que estão olhando para o seu corpo. Sua mãe está falando come menos, porque você está na fase de fazer dieta. E como é que é passar por tudo isso? Por exemplo, você passou com vários transtornos, sentindo julgada e também se julgando, né, Miriam? Exatamente. Isso é tão forte, isso, que, na verdade, eu só consegui me recuperar no momento em que eu estava vivendo com uma pessoa que não me julgava de forma alguma, que é o meu marido. Então, assim, por isso que eu nunca falo na internet, se eu conseguir, você consegue. Porque isso depende. Quem está num tratamento de transtorno alimentar, que está vivendo dentro de uma casa onde a família julga, onde a família tem esse peso, é muito mais difícil. É muito mais difícil mesmo. Então, assim, na minha família, hoje a gente sabe, a gente já conversou sobre isso, tivemos essa situação, a minha mãe trabalhava com emagrecimento, então até parece que foi uma rebeldia, assim, né? Poderia ter sido outra compulsão, de repente, mas quem sabe, se lá inconscientemente não foi para chamar a atenção da minha mãe, né? Mexer justo com a coisa da comida. É muito louco isso. Mas aí tinha ela falando, ela não falava nem para mim, porque eu sempre fui uma criança magra, mas ela falava, olha, ser magra é muito importante. Ela emagreceu, então não comer entre as refeições era uma vitória. Então tinha aquela questão moral mesmo ali. Então não era só sobre ficar magra ou não ficar magra, era sobre o autocontrole também, né? Então assim, principalmente na adolescência, né, que a gente tem já hoje informações de que a última parte do cérebro que se desenvolve é a questão a parte do discernimento ali que você consegue ponderar, né? Primeiro desenvolve a emoção, depois que você consegue controlar ela lá pelos 25 anos. Então assim, a gente fica muito suscetível, né, a qualquer influência externa, assim. E um julgamento dentro de casa, onde você deveria encontrar acolhimento, machuca demais, né, e te deixa completamente sem chão. Então, assim, é muito importante mesmo que você tenha do seu lado, ou que você tente ser a pessoa, porque eu passei pelos dois lados. Eu fui julgada e depois eu fui a julgadora. Então, quando eu entendi que eu era julgadora, também foi terrível para mim, porque eu falei, caramba, eu passei por tudo isso e agora eu estou aqui enchendo o saco de todo mundo. E aí, então, entender que o outro tem a liberdade para fazer o que ele quer, que o outro tem que ter a liberdade para expressar as suas vontades, né? E, assim, mesmo quando a gente, às vezes, não sabe o que é. Por exemplo, eu gosto muito de comer arroz com ovo. E o meu marido detesta. E aí, toda vez eu falo... Quando eu fico sozinha em casa, ele fala, você vai comer arroz com ovo, né? Vou. Mas, para mim, isso tem uma coisa que eu demorei até para lembrar o porquê, mas a minha avó fazia para mim, quando eu era criança, arroz com ovo. E um dia eu me toquei disso e falei, cara, essa comida para mim é mais do que comida. Isso aqui me traz sensações muito importantes. E ninguém pode julgar isso em mim. Quem pode julgar o que eu sinto quando eu lembro da comida da minha avó? Sabe? Então, assim, são coisas... Realmente, a nossa relação com a alimentação é muito íntima, é muito pessoal. Por isso que não tem nenhum sentido a gente julgar o jeito que o outro come, né? E aí, julgar o jeito que o outro come e julgar o jeito que a gente come. Mas, muitas vezes, a vida da gente não nos permite nem parar para observar como a gente come, né, Cíntia? Porque a gente está correndo tanto. Então, eu tenho meia hora, eu tenho que comer, tenho que sair, comprar alguma coisa, terminar o trabalho. A gente precisa desacelerar também na hora de comer, né? Esse é o nosso convite singelo também do Comer com Atenção Plena e do Nutrição Comportamental. Não só desacelerar, mas também desconectar. E a gente tem um celular que parece que ele é acoplado nosso corpo. E aí não é só o celular, né? Eu tenho um celular, eu tenho um relógio que está conectado com o celular e aquela mensagenzinha chega aqui. Então, a gente é cheio de
dos devices, né, desses aparelhinhos, que podem até ajudar numa vida saudável, ajudando a gente a contar passos, a fazer lembretes que a gente tem que beber água, que a gente tem que almoçar, porque às vezes você está trabalhando. Mas, na hora de comer, eu vou ser muito categórica. Apenas coma. É um exercício simples, mas vamos tentar fazer ele nessa semana que vai entrar? Apenas coma. E eu falei ontem, inclusive, sobre uma matéria que saiu numa revista semanal, e falava assim, a matéria: hora do almoço, aproveite, seja produtivo. Veja os serviços disponíveis. Manicure, salão de beleza, academia, tudo que você pode fazer na hora do almoço. Mas eu falei, gente, espera lá, olha a semântica, não é hora do almoço? Almoce. E aí a gente consegue... Tudo na vida é uma questão de prioridade. Então, qual é a prioridade que você dá para essa relação com a comida e para essa alimentação? A falta de tempo, gente, a hora tem 24 horas para todo mundo, desde que o mundo é mundo. Agora está mais difícil, mas a gente tem N outras facilidades que ajudam também a gente a economizar tempo, né? Então, procurem, de fato, priorizar essa alimentação. E quando eu falo comer, apenas comer, né, também não é aquele convite para a gente virar monge na comida, né? E aquela questão que vai te dar até vergonha de comer na rua, né? Então, e aí vai lá e mastiga 300 vezes e conta a mastigação. Não é isso que é o convite. O convite é para você simplesmente, se você não está com o celular, não leva ele para a mesa, você está mais conectado, de você sentir o sabor, a textura daquela comida, de você conseguir avaliar qual é a tua fome antes de começar a comer, como é que aquilo ali foi preparado, se você conseguiria replicar em casa. Então, é realmente olhar, porque o que acontece, muitas vezes, a gente passa, engole aquele sanduíche e, quando dá 3 horas, 2 horinhas depois, a gente mal morrendo de fome e nem lembra que comeu. Então, tem que colocar na agenda. Desacelerar na hora de comer, sim, mas também não precisa meditar, né? Você pode até fazer meditação. No nosso livro, a gente tem a meditação do chocolate, a gente propõe a meditação da uva passa, que é como exercício e prática para que você consiga depois comer mais devagar, comer de forma mais observadora, mais com atenção plena. A meditação é o exercício, é o treino que você faz para que, no momento da prática do dia a dia, você esteja menos acelerado. Eu queria falar sobre isso. A atenção plena hoje está muito em voga, né? A gente fala muito sobre atenção plena em vários momentos, inclusive na alimentação. Você falou rapidamente sobre, por exemplo, colocar um brigadeiro na boca e sentir o gosto do brigadeiro durante um bom tempo. Muitas vezes, realmente, é isso que acontece. Engoliu, não sentiu. A Miriam falou, passou por aqui e eu nem vi como é que chegou na barriga. É importante mudar também esse hábito, né? Exatamente. No mundo acelerado, tudo é acelerado. A gente toma banho rápido, a gente faz a tarefa das crianças rápido, a gente se maqueia rápido no carro, né? Faz tudo e, às vezes, multitask. E, na realidade, não existe nada bem feito sendo feito paralelamente. E isso é de um nível de esgotamento cerebral enorme, porque você não curte nenhuma coisa nem outra. Então, o convite do Nutrição Comportamental é que a gente crie um momento. Ensinem as pessoas, os nutricionistas a ensinarem seus pacientes, os médicos a olharem para isso, e a sociedade em geral, a dar uma priorização na comida, olhar para esse momento de forma mais respeitosa, porque é o alimento que vai para o teu corpo. Então, começa a você criar um hábito de repente, começar a cozinhar uma vez por semana, por que não? Pode ser no final de semana que você prepare alguma coisa que você possa levar na segunda-feira para o trabalho, mas a gente começar a transformar um pouco a comida que a gente come e resgatar um pouco essa conexão, fazer uma faxinona na geladeira. A gente faz faxina, né, em tudo que é lugar, na sapateira, no armário. Por que não fazer uma faxina na geladeira, tirar as coisas que estão fora do prazo de validade, comprar mais itens, comprar mais potinhos para você ter até uma forma de cozinhar mais rápida, mais prática. Olhar não só a moda, mas olhar também algumas preparações mais fáceis. Começar a descobrir o teu jeito de cozinhar. Então, passa pelo preparo do alimento, a compra que a gente falou, o planejamento. Coloca os homens para cozinhar junto, né? A mulherada fica com essa responsabilidade muitas vezes. Chama o irmão, chama o marido em casa para fazer alguma coisa de apoio, porque o mais difícil na hora de cozinhar, né, gente, é picar a cebola, é picar o alho. Primeiro que a mão fica horrível, mas depois você acostuma. Mas esse pré-preparo dos alimentos, quando está tudo pré-preparado, você coloca, ele é rápido. Então, esse pré-preparo, você pode chamar filhos, irmãos, maridos, para ajudar. E aí, na hora do comer, fazer um ritual.
mesmo que você coma no escritório, eu falo, afasta o laptop, afasta o computador, põe a mesinha, então vai para um outro ambiente e se dedique. Precisa ser muito tempo? Não, gente, às vezes 20 minutos, 15 até, você consegue fazer uma refeição plena, calma, sem os julgamentos e com essa atenção, com essa dedicação, né? Sentindo aquele alimento que está entrando no teu corpo e agradecendo, né? O quão especial isso pode ser. E foram só 15 minutos. Então, lembrando de novo que mudar um hábito passa por comportamentos simples, mas que a gente tem que estar disposto a fazer. Eu me lembrei agora de uma coisa que a gente não percebe, mas até as nossas relações podem ficar mais próximas, pode ser uma ferramenta a alimentação, porque quando eu estava na fase ortoréxica, meus horários nunca batiam com meu marido, porque eu tinha que comer a cada 3 horas. Então, às vezes, assim, desculpa, já comi, você não chegou a tempo, então eu comi. E hoje é um ritual, a gente até come assistindo seriado, alguma coisa assim, mas é um momento nosso. A gente faz, ele cozinha, inclusive, muito mais do que eu, isso é maravilhoso, 90%, assim, é ele que cozinha. E aí a gente pega, senta junto, fala um pouco sobre o dia, fala um pouco sobre alguma coisa e compartilha aquele momento. Por mais que a gente esteja até assistindo alguma coisa, às vezes, mas é um momento nosso hoje de conexão. Então, assim, se ele estiver atrasado, eu vou e como uma fruta. Vou comer uma fruta, vou te esperar. Porque isso virou um momento muito importante que eu vejo até já para o futuro, assim, né? Eu estou pretendendo engravidar, enfim. Fico pensando como é legal criar essa rotina de ter um momento compartilhado em família, que ali a ferramenta principal é o alimento, né? Agora, Miriam, você falou aqui várias vezes que você é uma pessoa e sempre foi muito ansiosa. E como é que você lida hoje com isso na hora de comer? Porque essa ansiedade passa também para o momento da alimentação, né? Passa, então. Mas aí, como eu estou em tratamento há muito tempo, a gente vai encontrando formas de lidar com a ansiedade, né? Assim, eu entendi que eu tenho uma personalidade meio compulsiva que talvez isso vá me acompanhar por muito tempo. Eu faço tratamento, né? Hoje eu tomo medicação, eu faço análise ainda. Mas o que aconteceu foi que, a partir do momento que eu tirei a culpa, a ansiedade e a comida já desconectou essa questão da ansiedade da comida, porque eu como o que eu gosto, assim, o que acontecia antes, eu comia muita coisa, a gente vive na sociedade da performance, né? Eu acho que isso não dá para ignorar e não dá para separar desse assunto da alimentação e do corpo. Então, assim, eu comia coisas que eu detestava. Por exemplo, eu fazia um suco verde com maracujá, couve, brócolis, sem açúcar. Então, assim, e eu bebia aquilo, assim, tampando o nariz, assim, porque isso vai, meu corpo está limpo, está não sei o quê. Então, a gente vai mudando essa relação. Hoje eu como porque, ao mesmo tempo, porque faz bem para mim, então eu vou lá, tem legumes, tem salada, tem tudo, mas porque eu gosto. Então eu sento e eu como. Eu tenho uma coisa, eu vi a Cíntia falando de você, na rua, eu tenho esse costume agora, apareceu na minha vida de uns anos para cá, assim, eu estou jantando, às vezes eu falo, aí, eu não sei quem estava em casa esses dias, foi minha irmã, falou, não sei quem falou que isso é falta de etiqueta. Eu falei, então você me desculpa, eu não vou ter etiqueta pro resto da vida, porque agora que eu estou aproveitando minha comida, me deixa fazer meus aqui. Então, assim, desconectou, o que eu faço? Eu lido com a ansiedade em outros lugares. Então, eu tenho, assim, novas compulsões. A minha última compulsão em casa foi com plantas. Então, assim, eu compro plantas, cuido da casa, você vai desenvolvendo, né, mecanismos para lidar com essa ansiedade, para que quando chegue na hora das coisas, da alimentação, por exemplo, ela não esteja ali, você consiga descarregar essa ansiedade em outros lugares, né? A gente falou rapidamente até sobre um aspecto que a Miriam citou agora, Cíntia, que é desse acompanhamento terapêutico. Quanto isso é importante do psicólogo ou mesmo do psiquiatra para manter, né, essa questão de uma dieta saudável, para controlar uma ansiedade que é de outro campo, às vezes, mas que é descontada na hora de comer bem. Isso também é muito importante, esse trabalho conjunto, né? Sem dúvida. O nutricionista ele vai até um determinado momento, né? E aí, muitas vezes, tudo que ela falou, né? O processo está andando bem porque criou-se, inclusive, outros comportamentos que o nutricionista pode ajudá-lo. Então, vamos chegar em casa, vamos fazer um relaxamento. Tem exercícios e dinâmicas que o nutricionista pode orientar. Mas quando existe um fator, muitas vezes, neuroendócrino, precisa de um médico para vir com a medicação, vir com um diagnóstico. Os dilemas da alimentação eles vão ser trabalhados muito com o nutricionista, mas principalmente até quando essa equipe multidisciplinar ela está em sintonia, né? O tratamento segue de uma forma muito melhor, isso sem dúvida. E é uma conversa? Vocês chegam a se encontrar para conversar sobre esse paciente? Como é que funciona isso? Em geral, o nutricionista ou o médico
o primeiro profissional que está ali com aquele paciente pede qual é a rede de apoio que aquela pessoa, aquele paciente está em contato, e ele mesmo liga. Basta um telefonema, muitas vezes não faz parte da mesma equipe. Quando, por exemplo, trabalhei no Ambulim, nós tínhamos os casos e depois nós nos reuníamos no anfiteatro para discutir quais são as percepções e qual seria a estratégia para aquele paciente. E quando você está numa clínica multidisciplinar, você também pode ter esse tipo de conduta, e é normal ter, né? Vamos discutir determinado paciente e toda a equipe fala. Mas, como você está, muitas vezes, a nutricionista está num consultório sozinho, ele pode convidar, né, ligando para esses profissionais e bater um papo para dizer como é que foi a evolução, como é que ela veio para ali. E, às vezes, gente, até você mesmo, né, que está ouvindo esse bate-papo, pode falar assim, olha, eu estou fazendo um trabalho com o meu personal, e meu personal fala exatamente o contrário de você, que eu tenho que ali treinar em jejum, seja o que for. E eu queria que você batesse um papo com ele para explicar, porque senão ele fica falando aquilo para mim e eu fico confuso. Então, você, enquanto paciente, pode também juntar esse elo da cadeia, né? Juntar esses profissionais todos, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico. Essa conversa aconteceu. E eu queria que você falasse também, Miriam, sobre essa questão de não desistir. Porque muitas vezes a gente está lá passando por algum problema desse, algum transtorno alimentar ou alguma crise de ansiedade e fala, ai, mas não vai ter jeito, já tentei uma vez, não deu certo. Mas pode tentar de novo, né? Não, deve tentar de novo. Isso é muito importante, porque existem vários fatores ali que podem não encaixar no momento que você busca. Por exemplo, eu, antes de encontrar esse meu terapeuta, que eu estou com ele há 6 anos, eu passei por vários outros terapeutas. E, às vezes, eram terapeutas que não... Porque, na verdade, tem que ter uma conexão ali de pessoas. Bater, né? Por mais que seja um ótimo terapeuta, se, de repente, por algum motivo ali, você não conseguiu criar essa sensação de segurança mesmo, de conexão, você não vai conseguir se abrir. Eu recebo mensagens de muita gente que diz, olha, eu estou em análise há 10 anos e eu nunca falei que eu tenho bulimia. Porque não sente a segurança naquele profissional. E acha que não é para tratar assuntos desse tipo com um determinado médico. Eu lembro que uma vez eu estava na academia, eu era nutricionista da academia, e a paciente trouxe N questões, né? E recentemente ela me ligou agora, ela falou assim, eu queria que você me indicasse um nutricionista que trabalha da mesma forma que você, porque eu lembro que eu fazia terapia há 10 anos e eu nunca tinha conversado sobre minhas crises de bulimia com o meu terapeuta. E quando você veio e você começou a me perguntar algumas coisas, eu fui falando. E, às vezes, assim, fui falando numa primeira consulta. E ela fez um tratamento comigo na época. Ela era cantora, uma pessoa super da mídia, então estava exposta, né? Então, ter essa sensibilidade, quem tem essa sensibilidade, seja o médico, o nutricionista, quem for, precisa, na hora, pedir permissão para esse paciente, né? E aí tentar fazer uma rede de apoio, porque aí todo mundo está falando a mesma língua, né? E é sempre importante lembrar que, assim, por mais que a gente falou muito antes de começar aqui sobre isso, por mais que você esteja há muitos anos em tratamento, por mais que você sinta que você está bem, a gente não vive numa bolha. Sempre vai acontecer alguma coisa, seja a nível social, seja na sua família, seja dentro de você mesmo. Às vezes, a própria terapia mexe em coisas que te desestabiliza. Então, você pode ter esse alerta, tem que ficar ligado para sempre, assim. Quando você percebe, porque, em primeiro lugar, né, antes de qualquer coisa, se você sabe, você tem que falar para você mesma que você precisa de ajuda. Porque acho que esse é o passo mais difícil. Assim. Tem muita gente que carrega a vida inteira um comportamento disfuncional, né? Enfim, alguma situação que não está boa, e você sabe que não está boa, mas você não tem coragem de falar para você mesmo em voz alta, eu preciso de ajuda. Então, a partir do momento que você dá esse passo e vai buscar, se não deu certo com esse terapeuta, se sente que não se conectou, troca de terapeuta, procura outro, marca uma outra consulta para ver como é que procura referência na internet, procura alguém que fale sobre isso, né? Eu comecei a falar no meu perfil sobre isso porque aos 16 anos eu buscava bulimia, assim, não tinha nem o Google ainda, era o KD, eu sempre falo isso. Buscava lá, bulimia. E aí eu encontrava sites de profissionais muito técnicos que eu pensava, essa pessoa não sabe o que eu estou passando, essa pessoa não me entende, né? Assim, bem adolescente. Ou os conteúdos pró-doença, que ainda existem muito, infelizmente, né? Tem muita comunidade pró-anorexia, pró-bulimia, que são meninas que se juntam para continuar doentes, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho justamente para ser essa pessoa que eu busquei e não encontrei, né? Alguém que falasse e que eu não me sentisse, assim, que as outras pessoas não se sentissem loucas, porque a gente fica sozinho com isso, se sentindo louca, sentindo assim uma
enfim. É isso, de você buscar esse autoconhecimento e você dizer para você mesmo e insistir, porque vão acontecer coisas na sua vida que vão te tirar ali daquele ponto que você estava falando, estou ótima, não preciso mais de ajuda, não preciso mais de nada. Então, é nesse momento que você tem que insistir, e esse momento é justamente o momento que você sente que você não consegue, muitas vezes. É o momento que você fala, pô, de novo, eu estava bem, de novo. Então, é esse momento que você tem que seguir. Você sabe que no processo, qualquer processo de tratamento e no processo de mudança, a gente vai ter as recaídas. E elas fazem parte da nossa trajetória. Como elas te ensinam muito, na verdade. Não só na alimentação, em tudo, né? Agora, a gente precisa identificar o que é essa recaída também. Recaída não é o dia do lixo, nem o pé na jaca, tá, gente? Recaída é quando você tá ali num processo, mas aí, de repente, vem uma compulsão, vem um julgamento, vem a culpa de uma forma que te deixa mal, que você come e você fala assim, nossa, eu estava num processo tão bacana, comendo mais saudável, comendo mais feliz. Quando eu comia um bolo de chocolate, de repente eu comia e parava. Eu não estou conseguindo agora essa semana, o que está acontecendo? Então, são as recaídas. E as recaídas, elas também precisam... Você precisa voltar para a tua rede de apoio, de ajuda. Agora, Cíntia, você falou da rede de apoio, e aí que eu queria chegar. Muitas vezes, quem está no entorno está percebendo que a situação está perdendo a mão, que esse barco está indo para um caminho que não deve seguir, e fica naquela, não, mas eu não tenho essa liberdade. Deve falar, você como uma profissional ligada a essa questão da vida saudável. Você acha que é importante quem está nessa rede de apoio, quem está no entorno, também ligar o sinal de alerta e tentar ajudar, ou não? Rede de apoio que você fala, os profissionais? Ou não, eu digo os amigos, da família, amigos. Sim, não, com certeza. É, mais do que ninguém, né? Quando a gente convive. Só que a questão é, para aquele paciente, aquela pessoa conseguir pedir ajuda, é o que você falou, vai ter que vir, você vai ter que querer. Você vai ter que falar antes para si mesmo. Então, eu acho que ao invés de pegar, né, se não tiver um quadro de anorexia gravíssimo, que está em risco de morte, né? Você vai... primeiro tentar mostrar para esse indivíduo, né? Mostrar para essa pessoa que está do teu lado, olha, isso aqui não está legal. Você não acha que... Então, tomar um pouco de cuidado para não criar uma animosidade. A pessoa vai lá, começa a comer escondido, começa a fazer os comportamentos todos escondidos. Eu costumo sempre dizer, porque eu sei... falando do lado do paciente, né? Sempre me perguntam muito, minha filha está com comportamentos assim, o que eu posso fazer? O que eu sempre digo é... Primeiro, eu me sentia muito... quando eu me sentia confrontada, era muito ruim. Então, assim, olha, você está fazendo isso errado. Piorava a minha ansiedade, piorava meu quadro. Então, o que eu digo para as pessoas sempre é, pergunta como a pessoa está. Vai por esse lado, acolhe. O acolhimento é muito poderoso. É muito. Você sentir que você está livre ali, que você tem segurança para ser você, mesmo com as suas falhas, e que você não vai estar abandonado, você não vai ser jogado no lixo porque você tem falhas e dificuldades. Isso é muito poderoso. E é isso que eu comentei que o meu marido, por exemplo, fez comigo. Ele passou comigo por todas as fases, onde, assim, eu pedia para ele esconder o doce, ele escondia o doce. Aí eu pedia para ele fazer a comida, ele fazia a comida. E ele estava sempre preocupado em como eu estava. Essa era a prioridade dele. E isso foi, em algum momento, que me fez me preocupar comigo mesma. Existem fases do paciente, né? Fases que a gente chama de pré-contemplação, contemplação, manutenção, e aí tem as recaídas também. Bandura, que é um psicólogo que trouxe essas fases de entendimento. Então, existe muita gente que está na fase de pré-contemplação. Na verdade, ele nem sabe que ele tem aquele problema e ele não quer. E se você levar ele num profissional, ele vai olhar para adolescente, por exemplo, que está com processo, a mãe leva para o profissional, olha e fala assim, tô aqui, por quê? Porque minha mãe mandou. Né? Ou mesmo, por exemplo, um paciente diabético descobriu o diabético, acabou de ter algum tipo de evento cardiovascular, enfim, né? Teve uma safena, às vezes, até. E vai no médico, no cardiologista, chega lá, tô aqui por quê? Porque me mandaram lá do hospital, né? Que eu tenho que vir aqui com o senhor, com a senhora. Então, esse indivíduo, ele confronta muito, ele está muito ali no momento da resistência. E aí, o que a gente tem que fazer enquanto profissional de saúde, ou quando a gente está com uma rede de apoio dessa pessoa em casa? Botar os prós e os contras. Trabalhar essa ambivalência dele. Então, o que você ganha se ficar assim? O que você perde? E aí, você vai começando a fazer com que ele mesmo, primeiro, se sinta acolhido, e depois ele mesmo comece a fazer uma balança aí dos ganhos e das perdas que ele tem se ele continuar com aquele hábito disfuncional, com aquele comportamento disfuncional. Estamos falando aqui no Papo Unimed sobre mudar um hábito. Se você pudesse recomendar um hábito para quem está assistindo a gente, para quem está aqui com a gente, essa mudança, que mudança que você recomendaria, Miriam? Bom, o hábito que eu mudei, que salvou a minha vida, assim, que transformou a minha vida, foi abandonar a restrição alimentar. Então, assim, não estou proibida de comer as coisas que eu gosto de comer.
Isso, para mim, transformou tudo, fez com que eu me sentisse livre para me reconhecer, para fazer toda essa relação com o meu corpo e com a alimentação. Então, assim, gente, sem restrição. Tá com vontade de comer chocolate? Vai lá, come chocolate. Faz igual a Cíntia estava falando, come devagarzinho, come prestando atenção, mas coma. E você, Cíntia? Como ela já fez o abaixo a dietas, né? E dietas não são só dietas da moda, mas todas essas restrições disfarçadas, muitas vezes, de saudável. Eu vou dizer para a gente resgatar esse expert em relação à nossa fome e saciedade. Algo que a gente parece que não olha mais para isso, né? A gente passa horas sem comer porque quer se induzir a um jejum ou porque não tem tempo. Ou a gente come, se entope de comer porque, de repente, estou estressada, estou cansado, e aí aquilo ali já nem está mais sentindo aquele sabor e eu estou comendo de forma até compulsiva. Então, se a gente começar a fazer um exercício para mudar o hábito em relação a isso, né, alimentação saudável, né, passa por... Eu tenho fome de quê? O que eu quero comer agora? Às vezes, eu estou indo daqui para uma viagem para Teresópolis e a única coisa que tem é um pão de queijo meio durinho no posto de gasolina. Eu não queria aquilo, mas eu tenho que comer, porque eu estou respeitando, porque senão eu vou passar mal, eu vou ter dor de cabeça. Isso você está saciado. Você saciou ali uma fome momentânea do teu estômago. Mas você não está satisfeito. Você vai estar satisfeito quando você comer aquela moqueca ou aquele feijão da avó que você vai chegar lá e comer. Aí isso vai te trazer mais prazer. Mas a gente entender e não ficar com culpa. Ai, mas eu comi aquele pão de queijo, né? Que tava errado. Começar a fazer mais pazes e entender que a vida no dia a dia ela traz muitas intercorrências, situações adversas. Para de botar o chicotinho em si, né? Eu deveria ter feito isso, eu deveria... E vai respirando a vida, né? Mudando esse hábito, as melhores decisões no dia a dia, olhando para esse estômago, para esse coração, né? E para essa cabeça. Porque a cabeça fala o que a gente tem que comer, o coração tem que sentir. Para a gente mudar um hábito, dentro do nutrição comportamental, nós falamos que qualquer hábito ele muda a partir das mudanças de comportamento. E como é que você muda um comportamento? Quando você sabe o porquê que você tem que mudar, você está ali na sua cognição, né? Ou desfazendo, mudando as cognições erradas, né? Se você tem que comer arroz e você acha que arroz vai engordar, você tem que começar a entender que arroz não engorda. Que, né, tem vários tipos de arroz, você vai começar a comer o arroz que você mais curte, seja lá o integral, enfim. As cognições, os pensamentos e depois o quê? As emoções. Se você acha que arroz à noite engorda, você tem que comer à noite um pouco de arroz, para lidar com aquilo. O que você sentiu? E aí discutir lá com o teu terapeuta, com o teu nutricionista. O que eu senti? Ai, olha, ficou bem. E eu estou vendo que está dando resultado. Então, lembrando, para mudar um hábito, que muitas vezes ele está no looping do automático, eu preciso mudar um comportamento, entender as minhas emoções e os meus pensamentos para agir de forma diferente. Nutrição comportamental é o nosso assunto no Papo Unimed de hoje. Eu conversei aqui com a nutricionista Cíntia Antonassi. Obrigada pela participação. E também a jornalista e influenciadora digital Miriam Botan. Obrigada. Lembrando, você pode compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você quiser. Se inscreve no canal, também vai lá, curte o nosso vídeo. A gente está te esperando no próximo Papo.